A escuridão não era vazia. Tinha peso, textura e o som de pedra moendo pedra. Era a única companheira de Sansão há meses, uma mortalha permanente sobre o mundo que ele antes via com tanta arrogância. As órbitas vazias doíam com uma dor fantasma, uma memória de fogo e metal filisteu. Cada rotação do moinho em Gaza era uma penitência, o rangido da pedra, um eco de promessas quebradas e do sussurro de uma mulher em uma noite quente em Soreque. O que um homem escolhido por Deus faz quando tudo, inclusive a própria visão de mundo, lhe é arrancado? E como uma promessa divina, anunciada por um anjo antes mesmo do nascimento, pode se transformar em pó e humilhação? Ele não encontra respostas, apenas o peso de seus próprios músculos, agora cervis, e a lembrança de uma força que não era sua para esbanjar. A força não vinha dos cabelos, ele entendia agora. Vinha do voto, da separação, do propósito. E ele havia trocado tudo isso pelo calor de um abraço traiçoeiro. Imagine o peso não apenas da mó de pedra, mas do destino de uma nação sobre ombros que falharam. Os filisteus, em suas túnicas coloridas, celebravam sua vitória não sobre um homem, mas sobre o Deus de Israel. Eles haviam capturado o campeão de Yahweh. Hoje haveria uma festa. Um festival para Dagon, o deus peixe, e ele, Sansão, seria a atração principal. O sol que seu nome evocava, Shimshon, há muito se apagara dentro dele. Mas no fundo daquele abismo, uma brasa teimava em não se extinguir. Uma última oração, uma última faísca na escuridão. O silêncio do calabouço foi quebrado não por uma voz, mas por 1000. O rugido da multidão filisteia vazava pelas frestas de pedra, um som de celebração bêbada e cruel. Guardas de elmos de bronze entraram, o cheiro de vinho e arrogância impregnado em suas vestes. Desacorrentaram Sansão do moinho. Seus braços, ainda poderosos, estavam cobertos pela poeira do grão moído. Levaram-no por corredores escuros, e a cada passo o som da festa ficava mais alto, mais nítido, mais zombeteiro. Quando ele emergiu na luz ofuscante das tochas do grande templo, um urro ensurdecedor o atingiu. Era uma besta de 1000 cabeças, rindo, cuspindo, insultando. O cheiro de carne assada misturava-se ao incenso adocicado que queimava diante de uma estátua colossal de Dagon, metade homem, metade peixe, cujos olhos de pedra pareciam zombar de suas órbitas vazias. Uma mão pequena e hesitante tocou seu braço. "Por aqui, senhor", disse uma voz de menino. Um jovem servo fora designado para guiá-lo. A ironia era brutal. O homem que viajava por toda a Filístia como um leão, agora precisava da mão de uma criança para não tropeçar. Eles o levaram ao centro do salão. A estrutura era imensa, um testemunho da riqueza filisteia, com um telhado amplo sustentado por 2 colunas centrais maciças. No terraço e por todo o salão, os 5 senhores da Filístia e milhares de nobres bebiam em sua honra e na de seu Deus. "Façam o hebreu nos divertir", gritou um deles, a voz embargada pelo vinho. Eles o forçaram a fazer exibições de força patéticas, levantar pesos que eram uma sombra do que ele já fora capaz. Cada movimento era recebido com gargalhadas que cortavam mais fundo que qualquer lâmina. Em sua mente, uma imagem se repetia. O rosto de Dalila, seus olhos prometendo amor, enquanto suas mãos sinalizavam para os soldados escondidos. A prata. Ela o vendera pela prata. A raiva era um veneno quente em seu peito, uma força familiar e perigosa. Mas por trás dela, algo mais profundo se agitava. Uma angústia que não era apenas por sua humilhação, mas pelo nome de seu Deus, que estava sendo arrastado na lama junto com ele. "Deixe-me sentir os pilares que sustentam o templo", ele sussurrou para o menino, a voz rouca, "para que eu possa me apoiar neles." O menino, talvez por piedade ou por simples obediência, guiou suas mãos enormes e calejadas até a superfície fria e áspera das 2 grandes colunas.
A distância entre elas era pouco maior que seus braços estendidos. Ele sentiu o peso do edifício inteiro sobre aqueles 2 pontos. O peso de um império. O peso de seu fracasso. Ali, em meio ao barulho ensurdecedor, Sansão encontrou o silêncio. Ele se curvou, a testa quase tocando a pedra. Não era mais sobre Dalila, não era mais sobre seus olhos. Era sobre o anjo, sobre sua mãe, sobre o voto. Era sobre o fim de uma história que começou com uma promessa celestial e estava terminando como um espetáculo de circo. Ele começou a orar, não com os lábios, mas com a alma. Um clamor silencioso que tentava atravessar o teto de pedra e a zombaria dos homens para alcançar os céus. A oração brotou de um lugar mais profundo que a vingança. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ele murmurou, um som quase inaudível sob a música e os gritos. Era um reconhecimento, uma confissão. Lembra-te não do herói, mas do homem quebrado. Lembra-te do voto, não do pecador. Dá-me forças, eu te peço, apenas esta vez, ó Deus. Então, a parte humana, a ferida que ainda sangrava, escapou. Para que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos. A petição era imperfeita, um misto de zelo divino e dor terrena, mas era honesta. E no silêncio que se seguiu em sua alma, ele sentiu. Não um trovão, nem uma voz, mas uma calmaria, uma aceitação. A força que começou a fluir em seus membros não era a fúria selvagem de sua juventude, mas algo mais denso, mais pesado, uma força de propósito. Sua postura mudou. Os ombros, antes curvados pela vergonha, se endireitaram. Ele se posicionou, um pé firmemente plantado à frente, o outro atrás. Sua mão direita empurrou uma coluna, a esquerda a outra. A celebração para Dagon estava em seu ápice. Os senhores filisteus no terraço levantaram suas taças, um brinde final à impotência do Deus de Israel. Foi nesse exato momento que os músculos de Sansão se contraíram. Não houve um grito de guerra, apenas um grunhido gutural, o som de um homem despejando o último resquício de sua vida em um único ato. Primeiro, um tremor sutil percorreu o chão, que os foliões mais bêbados mal notaram. Então veio o som. Um estalo agudo, como um osso gigante se partindo, que cortou o barulho da festa. O som da pedra protestando, cedendo. Um grito de pânico surgiu de alguém próximo, que viu as colunas se inclinarem para dentro. O pânico se espalhou como fogo. Os olhares de zombaria se transformaram em máscaras de terror. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Sansão, no centro de tudo, era uma imagem de esforço sobre-humano, o epicentro de uma destruição iminente. Então, com um gemido que pareceu vir das entranhas da terra, o teto cedeu. Vigas de cedro do Líbano, lajes de pedra e os 3.000 homens e mulheres no terraço desabaram sobre o salão principal. Gritos foram sufocados por toneladas de entulho. O grande ídolo de Dagon se estilhaçou, sua cabeça de pedra rolando para se assentar na poeira ao lado dos corpos de seus adoradores. A escuridão que Sansão conhecia tão bem engoliu tudo. Luz, som, vida. No silêncio que se seguiu, coberto pelo pó, jazia o juiz de Israel. Sua morte foi seu maior ato de guerra. O texto sagrado diria que os que ele matou na sua morte foram mais do que os que matara na sua vida. A força de Sansão não estava em seus cabelos, que haviam crescido novamente como um sinal silencioso da aliança renovada. Estava na redescoberta de seu propósito no último instante, na compreensão de que sua vida, mesmo marcada por falhas colossais, ainda poderia cumprir a promessa de Deus. Ele não morreu como um herói triunfante, mas como um instrumento quebrado, usado uma última vez com poder devastador. Sua história, registrada em Juízes 16, terminava não com a imagem de um homem invencível, mas com a verdade aterrorizante e esperançosa de que a redenção pode ser encontrada nos escombros. E nós, em nossas ruínas pessoais, ainda nos lembramos para quem devemos clamar?